A paz de Cristo. Juízes, capítulo 5, versículo 24, diz assim: Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Meus amados irmãos, após um período de paz, o povo de Israel volta à servidão. E sob Jabim, o rei cananeu, Israel fica oprimido duramente por 20 anos. Diz assim o versículo 3: que clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Era poderoso, era difícil de lutar, de guerrear contra ele. Mas Deus sempre suscita alguém, Deus sempre levanta alguém. Aí vem contar a história de Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo. Então, Débora era juíza em Israel. E ela julgava, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, que era conhecida, e ficava entre Ramá e Betel, lá na região montanhosa de Efraim, como diz o versículo 4 e 5, assim falado aqui. Então, Débora, ela era profetisa. E durante 20 anos, Israel já estava sendo massacrado por aquele povo. E aí ela manda chamar o líder militar na época, que se chama Baraque, e Baraque vem a Débora e fala: olha, aí conta a história que, versículo 6, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: que porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabe, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Ou seja, Deus entregou uma mensagem para Débora falando: olha, pede para meu servo Baraque, líder militar, comandante do exército, descer e guerrear contra Cícera, que era o comandante do exército do rei Jabim de Canaã. E ele atendeu até a ela, só que atendeu com uma condição, com uma condicional. Ele chega e fala para ela: então lhe disse Baraque, versículo de número 8: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aí ela responde no versículo 9: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque. A ordem de Deus, ela tem que ser cumprida estritamente da forma que Deus pede para ser feita. E aqui Baraque, ele não fez da forma que Deus havia falado: olha, vai lá, desce e peleja. Aí ele precisou de um amuleto, de uma muleta, de um suporte. Ele precisou que Débora fosse com ele. E ele falou: olha, ela é o profeta, no caso a profetisa, olha, só irei se você for comigo. Ela falou: então tá, você é o comandante do exército colocado por Deus na frente do exército de Israel. Você quer que eu vá junto. Então, a investida militar que tu empreendes será resolvida nas mãos de uma mulher. Não será investida por ti. Tá bom, e desceram junto. Aí vem contar a história de Éber.
queneu, ele saiu do meio dos queneu, que é dos filhos de Obabe, lá do povo do sogro de Moisés, e se juntou ali. Então ele morava ali próximo a eles. E começou a guerra. Cícera soube que Baraque estava vindo com, com o exército, tinha subido ao monte. Então ele pegou Cícera, o comandante do exército cananeu, pegou o seu exército e foi ao encontro dele para guerrear. Aí no versículo 15 diz assim: E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera, o que ele fez? Saltou do carro e fugiu a pé. Foi embora, correu. E Baraque, comandante do exército de Deus, correu atrás dele, perseguiu ele, procurando ele, tentando o encontrar. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar sequer um. Ou seja, Deus ele não permitiu nenhum, não deixou nenhum vivo. Só que Cícera, ele fugiu, ele estava correndo e ele chega a um local. No versículo 17 diz assim: Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, aquele que eu falei lá em cima agora, o queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber queneu. Então ele falou: Poxa, se há paz entre minha casa e a casa de entre a casa de Éber e a casa de Jabim, que era o rei de Canaã, ele pediu abrigo na tenda. Ele foi lá e pediu abrigo. Ele no 19 ele fala assim: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Aí ela abriu um odre de leite, deu de beber e o cobriu. E ele faz um pedido, Cícera, para Jael. Ele chega e fala: Olha, põe-te à porta da tenda. Há de ser que se vier alguém e te perguntar: Aqui é alguém? Responde: Não. Então Jael, esposa de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Isso se encontra, irmãos, no versículo 21 do capítulo 4. E foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu o comandante do exército cananeu, Cícera. E aí Débora, ela vai fazer um cântico junto com Baraque. Versículo 1 do capítulo 5 diz: Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo. Aí tem todo o cântico no capítulo 5, e o versículo que me chama a atenção é o 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tenda. Às vezes a gente acha que só Maria que foi bendita. E a gente vê que teve outras mulheres na Bíblia que foram abençoadas. Aqui está falando de Jael, que foi bendita entre as mulheres. Jael foi uma mulher que foi ousada no Senhor e terminou uma guerra. Após o Senhor ter eliminado todos, faltava o seu comandante, que era Cícera. Ele fugiu logo para a tenda de Jael. E Jael o deixou deitado e foi ali e eliminou ele. E o versículo de número 9 do capítulo 4 fala assim: Ela respondeu: Certamente irei contigo. Débora falando para Baraque. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E Deus entregou mesmo. A profecia da profetisa Débora se cumpriu, porque Jael que honrou ali a Israel. E a palavra de Deus diz no versículo 23 do capítulo 4: Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel.
E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. E assim foi vitorioso o povo de Israel, através de uma mulher. Às vezes a gente não dá honra para as pessoas que a gente tem que dar, mas o Senhor é quem dá honra. Honre a quem precisa ser honrado e deixe Deus fazer o restante. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.